Acredito que o Senado tem a responsabilidade de manter uma relação de respeito entre os seus pares, mas, sobretudo, um compromisso com a verdade. Se foi grave o que foi denunciado ontem pela senadora Vanessa, eu reputo gravíssimo o que me deparei hoje pela manhã com uma postagem atribuindo frase ao senador Aécio Neves que ele jamais proferiu, em evento que jamais existiu e, lamentavelmente, quero crer por um descuido da assessoria do senador Lindenberg Farias, reproduzido na página do próprio senador Lindenberg. Eu tenho certeza que, e quero crer que assim seja, um descuido da assessoria que fez postar a inverdade, porque o evento nunca existiu, a frase jamais foi proferida, e que tenhamos, pelo menos entre nós, esta relação de respeito, por mais dura que seja os nossos debates, por mais duros, perdão, que sejam os nossos debates, as nossas divergências, mas não podemos, como senadores e senadoras que somos, nos afastar da verdade. Existe um limite para o debate político, para o enfrentamento. Então, da mesma forma que ontem a senadora Vanessa fez a sua manifestação nesse sentido, com preocupação pertinente, eu quero trazer esta preocupação também e apelar para que, passado esse processo, possamos estabelecer um nível de relacionamento que deve existir em qualquer casa parlamentar, com decoro, com respeito e, sobretudo, com compromisso com a verdade. Vossa Excelência terá todos os meios do Senado Federal, Advocacia do Senado Federal, Polícia Legislativa, da mesma forma, o mesmo apoio que a senadora Vanessa teve e qualquer senador que eventualmente seja exposto a qualquer situação terá esse apoio do Senado Federal, que cada vez vai aperfeiçoar mais os seus meios, os seus instrumentos, para que possa detectar com a maior rapidez possível os autores dessas mensagens. O autor fui eu, senhor presidente. O autor foi uma postagem feita na minha página do Facebook. Eu confio muito na minha equipe. A minha equipe é uma equipe criteriosa. Eu vou atrás disso. Eu fiz uma postagem falando do senador Aécio Neves e de retirada de direitos de trabalhadores. E aqui o senador que me antecedeu não vai conseguir esconder do Brasil. Não, o senhor está reiterando a infâmia. O senhor está reiterando a infâmia que está postando. Eu quero meu tempo, eu quero meu tempo. Eu quero meu tempo. O senhor está reiterando a mentira. Eu quero meu tempo. Na sua página. Eu quero meu tempo. Se a sua assessoria fez isso, são cúmplices da infâmia. Senhor presidente, vamos garantir a palavra. Eu estou aqui, escutei. Eu já pedi aqui à Secretaria-Geral para trocar essa campainha que não está à altura dessa 9ª região da Comissão de Impeachment. Eu só quero o meu tempo, senhor presidente, para falar aqui serenamente. Eu gostaria que agora a palavra ficasse exclusivamente com o senador Lindenberg. O senador que me antecedeu não vai conseguir esconder do Brasil que o que está acontecendo aqui é um golpe parlamentar, sim, porque não há crime de responsabilidade. E sabe para quê? Para retirar direito. Deixa eu só concluir. Não, Vossa Excelência fique restrito exclusivamente o assunto que foi abordado. Não, o assunto é esse, é retirada de direito de trabalhadores. Eu quero trazer aqui a Ponte para o Futuro, que foi lançada por Michel Temer. Senhor presidente, vamos garantir a palavra. Eu posso falar, senhor? É mentira. Eu posso falar, senhor presidente? Nós vamos discutir isso. Posso falar, senhor presidente? Senador Lindenberg, nós vamos discutir. A palavra está com Vossa Excelência. Nós vamos discutir isso com o Conselho de Ética. Mas não tem humildade. Mas eu estou respondendo ao tema. Não tem humildade nenhuma. É um oportunista. Não tem humildade nenhuma. Não tem é um oportunista. Vossa Excelência, se acalme e me dê a palavra. Eu estou calmíssimo. Se acalme. Vossa Excelência tem a serenidade. Senador Cássio, a palavra está com o senador Lindenberg Farias. O tema, senador Raimundo Lira. Depois eu darei a palavra a quem eventualmente se sentiu ofendido para também ter... O tema da postagem, senador Raimundo Lira, era retirada de direitos. Fim da política de valorização do salário mínimo. É uma mentira. Eles não deixam. O senador Cássio está... Posso falar? Posso falar, presidente? A palavra está com Vossa Excelência. Então eu quero dizer que está escrito aqui na Ponte para o Futuro. Escrito, literalmente, não é invenção. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da indexação do salário mínimo com benefício previdenciário. Ele está falando...
Deixa ele terminar. Política, voltar ao projeto de terceirização. O senhor vai responder no Conselho de Ética. Tá. Mas esta é infâmia. É infâmia dizer que o senador Aécio e Michel Temer estão querendo retirar direitos de trabalhadores. Eu só ética por essa infâmia. Eu só lamento a falta de educação. Vai cometer uma infâmia. Atenção, senhoras e senhores senadores, só lamento a falta de educação. Um momentinho. Eu não consegui falar até agora. Vossa Excelência vai falar. Eu vou suspender por 5 minutos enquanto troca essa campainha, que ela não está à altura desse momento histórico do Brasil. Extremamente importantes, ou seja, nós estamos sendo ameaçados hoje por ordem do governo dos ministros apagarem todos os dados dos computadores. Isso é crime. Isso é mentira do senador Caiado, uma mentira a essa hora da noite, isso pelo amor de Deus. Isso está sendo publicado. Baixa a palavra, baixa mentira, você está... Olha, eu estou lendo a matéria. É mentira. Eu reafirmo a palavra. Eu estou lendo a matéria. Mentira de Vossa Excelência. Eu estou lendo a matéria, está publicada, tá bom? Tá certo? Estou lendo, viu? Tá certo? Não me venha chamar de mentiroso aqui não, viu? Senador, tá eu chamo. Tá certo? Senador Lindbergh. Mentira, você fala aqui, fala lá fora. Senador Lindbergh. Lindbergh. Fala lá fora. Fala lá fora. Não. Fala lá fora. Não, senador Lindbergh. Senador Lindbergh. Senador Caiado. Senador Caiado. Senador Lindbergh. Senador Lindbergh. A reunião está suspensa por 2 minutos. 2 minutos. Está suspensa por 2 minutos. Você não está tratando com os seus funcionários da Fazenda, não. Presidente. Você? Tá pensando... É o presidente da UDR. Líder. Exatamente. É isso aí. Meu jovem, se acalma e você se assente. Bora. Não pela presidenta Dilma, que legitimamente teve um papel proativo nesse processo, mas o Senado Federal hoje vai escrever história e vai aprovar esse projeto para que o Brasil lidere uma agenda nessa conferência internacional. Então, eu queria registrar isso. Estranho o posicionamento do PSDB. E Vossa Excelência vai ver, nos próximos dias, que o PSDB cometeu aqui hoje um erro histórico e vai pagar nas redes sociais e na nossa juventude. Artigo 14, senhor presidente. Artigo 14, Artigo 14. Senador Aécio, pela ordem, porque o artigo 14 já foi mencionado duas vezes. Pela ordem. Já foi mencionado. Em primeiro lugar, mais uma vez, o senador Lindbergh chega atrasado e não sabe o que está dizendo. Mas quero antes reafirmar, não vejo em Vossa Excelência, senador Lindbergh, autoridade política e moral para me dar qualquer lição de moral. Vossa Excelência chega atrasado, não sabe sequer o que está sendo votado. Não se trata, senador, de urgência nenhuma. Nós estamos votando agora a inversão de pauta. Vossa Excelência acaba de chegar e quer fazer graça numa casa que deveria ter o respeito de Vossa Excelência. Vossa Excelência, pequena discussão ao trazer para aqui uma disputa partidária. Esse marco não é do PT, esse marco não é do PSDB, esse marco é da sociedade brasileira que lutou muito para que ele viesse. É esse tipo de manifestação, repito, que apequena o parlamento de tentar trazer para uma discussão dessa profundidade a disputa eleitoral, que não faz bem, senador Lindbergh, às nossas relações internas. Vossa Excelência não esteve aqui hora nenhuma nessa discussão, senão saberia que nós estamos buscando com o líder Eduardo Braga, com o deputado Molon, que aqui esteve, com inúmeros outros senadores, um entendimento em favor de algo que é importante para o Brasil.
A nossa discussão não é de fundo, senador Lindbergh. Nós apenas queríamos que fosse aqui respeitado o regimento desta casa, garantida a oportunidade, sim, do Senado da República poder avançar e aprimorar o texto. Essa é a nossa prerrogativa. Quantos projetos aqui chegaram, e Vossa Excelência participou de alguns, por exemplo, como o Código Florestal, foram aprimorados nesta casa, a partir daquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados. Não nos querem dar o direito de aprimorar um projeto. Não traga, não apequene uma discussão, senador Lindbergh, uma discussão tão importante, tão relevante para a sociedade brasileira. Tivesse Vossa Excelência estado aqui e participado da discussão, não cometeria essa injustiça. Esta não é uma proposta de um partido político, nem deveria ser de um governo. É da sociedade brasileira, é de todos, e todos ganharemos com o novo marco civil da internet. Ganharão menos aqueles que acham que poderão se apropriar política e eleitoralmente desse tema. Não temo nenhum questionamento, nunca temi. Aliás, devo meus mandatos todos à manifestação da sociedade brasileira, com alguns êxitos, em especial sobre o partido de Vossa Excelência. Não apequene essa discussão, senador Lindbergh. Ela é uma discussão que interessa aos brasileiros e não apenas a um partido político. Senhor presidente, bem rápido. Senador Lindbergh, vou dar a palavra a Vossa Excelência pela ordem também. Eu estranhei o nervosismo do senador Aécio Neves. Para que possa responder rapidamente. Primeiro, quanto à autoridade política... Eu aguardo poder... Eu aguardo a réplica, senhor presidente. Não. Senhor presidente, vamos abrir o painel, senhor presidente. Esse bate-boca não vai a lugar nenhum aqui hoje. Tem 2 minutos, senador Romero. Primeiro, quanto à autoridade política. Não vejo em Vossa Excelência a autoridade para se falar de atraso nessa casa. Compare as minhas presenças. O tema ficou 3 anos na Câmara, senador Lindbergh. 3 anos. Nós queremos um mês. Nós queremos um mês, senador Lindbergh. Porque Vossa Excelência não é dos mais assíduos, não é dos mais pontuais dessa casa. Então não venha. Não venha falar de autoridade política. Não venha falar de autoridade política. Eu não aceito. Senador, eu não aceito isso. Vamos ter calma. Eu não aceito isso. Senhor presidente, vamos abrir o painel, senhor presidente. Eu não vou tratar, não vou debater com o senador Lindbergh. Não tem estatura para debater comigo, senador Lindbergh. Não tem estatura política nem moral para debater comigo. Cuide dos seus problemas e dos seus processos. Não venha trazer qualquer ataque a mim, senador. Não tem moral para isso, para desmoralizar ninguém. Não pode dizer na minha cara, não. Não pode dizer na minha cara, não. Peço aos senadores calma. Não pode. Volto a dizer, senhor presidente. Senador Aécio Neves não tem autoridade. Eu peço aos senadores calma. Eu peço aos senadores calma. Nós encerramos o debate. E vamos abrir o painel para levantar a apuração dos votos. Onde é que faz sua campainha aqui? Eu solicito a abertura do painel, está encerrada a discussão. Esse teatro todo, portanto, ele tem 2 razões. A primeira delas é que ele quer aparecer na televisão. Então ele está efetivamente fazendo um discurso para a sua escassa base. A segunda razão, além do teatro, é naturalmente uma fixação... Vossa Excelência é ridículo com essa fala. Senhor presidente, eu ouvi Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir. E vai ouvir quietinho, sentadinho aí. Vai ouvir sentadinho, quietinho aí. Então, senhor presidente, só tem respeito quem respeita. Então, senhor presidente. A reunião está suspensa por 2 minutos. Vai ficar caladinho. Vai caladinho. Folha. Entre os 10%, entre os que ganhavam acima de 10 salários mínimos, entre os 5% mais ricos, sabe quem teve à frente das pesquisas? Com 23%? Deputado Jair Bolsonaro. Senador Tucano Aécio Neves teve só 13%, comparado a ele. Que país é esse? Que a elite brasileira pensa em Jair Bolsonaro para presidente da República.
Os senhores estão colocando o Brasil numa grave crise. E não adianta, eu encerro, presidente, dizendo isso, vim colocar a culpa, o país está parado. Está parado porque os senhores não respeitaram o resultado das eleições. Tem... Presidente, eu estou engasgado desde sexta-feira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil corre perigo. A democracia brasileira está em risco. O que aconteceu no último dia 4 foi muito grave. Um conluio aloprado da mídia reacionária e manipuladora, com procuradores e juízes autoritários e partidarizados, tentou humilhar publicamente a maior liderança popular que esse país já teve. Uma ação fascistoide e antidemocrática, urdida na calada da noite, tentou calar a voz do maior presidente da história do Brasil. Fracassou miseravelmente. A única coisa que essa matilha institucionalizada de cães raivosos a serviço do ódio reacionário conseguiu foi assestar duro golpe contra a democracia brasileira e contra os direitos e garantias fundamentais. De modo cínico, chamaram essa ação liberticida e irresponsável de Operação Aletheia, a busca da verdade. Ora, senhor presidente, não há um pingo de verdade sequer nessa operação cínica e brutal. Ela deveria ter se chamado Operação Pseudo, por sua falsidade gritante. Operação Pseudo-Constitucional. O melhor título, contudo, seria a Operação Pseudo-Brasil, pois só falsos brasileiros podem conceber tamanha barbaridade contra a democracia brasileira. Foi um sequestro ilegal e criminoso do presidente Lula. Essa é que é a verdade dessa operação falsidade, dessa operação cínica. Infelizmente, voltamos ao tempo em que juízes de província prendiam à torta e à direito os desafetos dos verdadeiros donos do poder. Lula preso é Marte, Lula morto é mito, Lula livre é a maior liderança popular da história do país. Eu já vou para pouco mais de 38, 40 anos de militância política. E nesse intervalo de tempo, fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como Vossa Excelência faz nesse instante. Uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar, mas que revela no desrespeito não só a instituições, mas a brasileiros sérios. Uma das primeiras frases que Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, nessa tentativa retórica vã de mudar a realidade dos fatos, porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia, tenta-se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia, que é da justiça, ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros aqueles que, pelo contrário, dão um sentido de brasilidade ao seu viver, ao seu trabalho, ao seu mistério, quando tentam desvendar a verdade. E Vossa Excelência foi mais além, tratou homens da estirpe moral, da conduta ética de um Sérgio Moro, dos que compõem a Operação Lava Jato, de sequestradores. Claro. O depoimento coercitivo pode até ser criticado. Há margem para você discutir se foi abusivo ou não, opiniões diversas nesse sentido. Agora, chegar ao ponto de dizer que são sequestradores, ou seja, são criminosos, aqueles que exatamente estão combatendo o crime, é muito. Desrespeitaram a lei. Chamar de ilegal. Mas quantas vezes a lei foi desrespeitada? Eu não vi Vossa Excelência uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato. Eu vou falar sobre isso. Quando é com petistas, sabe o que eles fazem? Abriu investigação, vai para os jornais. O que houve com o Aécio? A gente só soube quando arquivaram. Ninguém, não teve vazamento do Aécio. Quero ver a Lava Jato. Abrir investigação, divulgar, como divulgam com os petistas. O Geraldo Brindeiro foi o 7º da lista. Nem entrou na lista tríplice. Ele botou o Brindeiro lá, botou o Brindeiro lá. Sabe quantas operações da Polícia Federal aconteceram em 8 anos do Fernando Henrique Cardoso?
48. Não havia uma organização criminosa comandando o Brasil, senador Lindenberg. Eu conheço vocês, do Maranhão em São Paulo, do Trençalão. Vocês montaram uma... com essas. Olha, as suas infâmias, Trençalão infâmias que o senhor derrubou. Merendão infâmia. Merendão infâmia, que o senhor Merendão infâmia. Eu não consigo dar o senhor é um fanático. Eu não consigo. É um fanático caluniador, essa que é a verdade. Fanático caluniador. Vocês não deixam investigar. Em São Paulo eles arquivam tudo. O Trençalão foi isso. Fanático, caluniador. Eu passo a palavra, senador Esse discurso estercorário. Nada. Discurso estercorário da tribuna. Está sujando a tribuna do Senado. Assim, senador Luiz. Vai falar do Trençalão, senador Randolfo. Tem grupelhos fascistas que estão juntos, fazendo aliança com os setores do PSDB. O PSDB se colou com o Bolsonaro. Grupelho, olhem nas redes sociais. Olhem nas redes sociais. E Vossa Excelência colada com Collor. Eu quero... É curioso. E Vossa Excelência colada com Collor. Acaba com isso, Lindenberg. Não, deixa eu falar aqui. Acaba com isso, rapaz. Faz um debate decente, faz um debate por inteiro. Que coisa pobre de sua parte. O PSDB não tem compromisso com o Bolsonaro, nem tem nenhum movimento fascista. Vocês estão juntos. Como Vossa Excelência está junto com o Collor? Vossa Excelência está mentindo. Faz parte do mesmo governo com o Collor. Deve se encontrar com o Collor e Lula e Dilma na cara da noite. Acaba com isso, Lindenberg. Que o senador Lindenberg acaba com isso, rapaz. O senador que Cássio, coisa. Vamos garantir a palavra que Vossa Excelência conclua. O senador Cássio está mentindo. Você sabe que eu e Collor aqui, a gente mal se cumprimenta, porque teve episódio desde 92. Então não é dizer na frente das câmaras. Mas participa do mesmo governo, apoia o mesmo governo. Defende as mesmas teses, defende o mesmo governo, convive no mesmo governo, habita o mesmo espaço político. Posso concluir, presidente? Pode não cumprimentar, porque tem um bocado de gente aqui filmando. Ora, respeita a trajetória. Respeita a trajetória de quem lutou pela democracia. Deixa eu concluir. Vocês estão juntos com o Bolsonaro, sim. Vão estar na mesma passeata. Quanto a Collor, vocês sabem que a gente nem se cumprimenta aqui. Não venham com baixaria. Estão juntos com o Bolsonaro. Estão dando espaço para grupelhos fascistas. Não venham dizer que somos nós, violentos na rua. Isso não faz parte da nossa tradição. Complementando, senhor presidente. Senhor presidente. É uma provocação. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores. É uma provocação colocar como relator um membro do PSDB. Não só membro do PSDB. O maior aliado do candidato a presidente da República derrotado, senador Aécio Neves, que por ressentimento, desde o primeiro dia, depois do resultado, não reconheceu o resultado da eleição. Você sabe que 2 dias depois de derrotado, ele entrou na justiça, questionando o uso da máquina pública. Depois pediu recontagem de votos. Depois fez o papel, na minha avaliação, ridículo, de pedir que fosse nomeada não a Dilma, mas a chapa do senador Aécio Neves. Então, senhor presidente, é uma provocação. No momento atual, nós estamos virando juízes. Na escolha do presidente, o líder do PMDB acertou. Escolheu um presidente que toda a casa aplaudiu. No caso do PSDB, eles têm 11 senadores. Nós do PT também temos 11 senadores. Nós não estamos pedindo para a gente a relatoria, mas a gente queria que o mesmo critério de escolha do presidente Raimundo Lira pesasse nesse caso aqui. Não é justo. Já começa, como é que se coloca o relator do PSDB, o maior aliado do senador Aécio Neves? Qual é a isenção para discutir se há crime ou não há crime? Então é um apelo político que eu faço a essa casa para que até o dia de amanhã encontre um relator que seja aplaudido por toda a casa. Porque colocar o senador Anastasia, nós já sabemos qual voto ele vai proferir. Senhor presidente, artigo 14, senhor presidente, apenas para uma rapidíssima consideração, até porque argumentos falaciosos como esse não merecem a minha resposta. O que fez o PSDB depois das eleições e depois de eu ter assumido a derrota eleitoral em ligação ao presidente da República foi entrar com uma ação junto ao TSE que foi acolhida pelo TSE, mostrando que ilicitudes haviam sido cometidas durante o período eleitoral. Não vou polemizar com o senador, porque seria talvez dar a ele uma dimensão que ele não tem. Apenas me ocorre aqui... Você está na delação do Delcídio. Até como uma... Não é que ele tem dito.
esse nível de debate não interessa ao Senado. Eu apenas digo ao ilustre senador, lembrando aqui Platão, que há mais de 2000 anos atrás nos ensinava algumas coisas, e uma sempre me vem à mente quando escuto este senador na tribuna. Platão dizia, e viveu 400 anos antes de Cristo, que as pessoas comuns, senhor presidente, falam de coisas, as pessoas brilhantes falam de ideias, e as pessoas medíocres falam de pessoas. Então o senador só vem à tribuna, talvez pela ausência de argumentos, para atacar pessoas. O que nós estamos propondo é algo que vai ser discutido na comissão, no fórum adequado, de forma democrática, sem necessidade de ofensa a quem quer que seja. O senador Antônio Augusto Anastasia é reconhecido nesta casa como um dos mais qualificados senadores, professor de direito constitucional, equilibrado, ameno no trato, e cumpre-se o regimento indicado pelo segundo maior bloco. Não é possível que numa questão como essa, nós já vamos aqui fazer um debate pessoal de um nível que a sociedade brasileira não quer mais. Portanto, concordo com Vossa Excelência que no âmbito da comissão especial será dirimida essa questão. Eu acho que o Senado Federal estará extremamente bem representado pelo senador Antônio Augusto Anastasia, como estará pelo senador Raimundo Lira e pelos demais membros da comissão. É hora de travarmos o debate em torno dos temas centrais, das acusações que são feitas ao presidente da República, e tirarmos isso desse fla-flu, dessa discussão entre partidos, porque ela em nada atende às expectativas do Brasil, que vive um momento de uma crise extremamente aguda e profunda. Platão é que dizia: as aparências enganam. Senador Lindenberg, peço também ao senador Lindenberg, na condição de paraibano, de amigo, de conterrâneo, que ele faça uma fala objetiva, mas a mais moderada possível, para que possamos manter um clima de paz e tranquilidade na comissão. Senhor presidente, primeiro dizer que hoje é um dia difícil para a gente. Para nós não é fácil estar aqui nessa comissão, ver a presidenta Dilma no Palácio do Planalto, uma mulher honrada, uma mulher honesta, que está sendo afastada da presidência da República sem cometer um crime de responsabilidade. E na resposta que eu tenho a fazer ao senador que me antecedeu, nós sabemos o motivo desse golpe. É retirar direito de trabalhadores. Eu não estou inventando, está aqui a ponte para o futuro, que foi lançado por Michel Temer justamente para se colocar como alternativa à presidência da República. Está escrito aqui: fim da política de valorização do salário mínimo. Está escrito: fim da vinculação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. Ou seja, senhor presidente, estão querendo pagar menos de um salário mínimo para aposentado, para pessoas que recebem benefícios previdenciários como portadores de deficiências. Continua. Terceirização. Tem mais. Aqui tem um ponto que eles falam o seguinte: fim de todas as vinculações, senhor presidente. A grande conquista de Ulisses Guimarães na Constituição Cidadã foi dizer que educação e saúde eram direitos universais. E colocou lá o quê? A vinculação constitucional. Todo município tem que investir 15% em saúde, 25% em educação. Todo governo do estado tem que investir 12% em saúde, 25% em educação. E a União também. Eles querem acabar com isso. Isso vai ter um efeito terrível, senhor presidente, na vida das pessoas que precisam de saúde pública e educação pública. Tem mais. Estão querendo colocar o negociado na frente do legislado. Isso aqui rasga a CLT. Na verdade, essa ponte para o futuro rasga o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Falam aqui em privatizar tudo. Entregar o pré-sal para as multinacionais do petróleo. Está aqui escrito. Eles vão acabar com a partilha. Eles querem concessão. Mudar a política externa. Esse é outro ponto. Eles não querem ouvir falar em BRICS, não querem ouvir falar em Mercosul, na União Aduaneira. Vão querer colocar novamente a nossa política externa realinhada aos interesses norte-americanos. Por isso, senhor presidente, é que eles estão fazendo esse golpe. Porque ninguém seria eleito presidente da República com esse programa. Ninguém. E eu quero lembrar os senhores que querem a restauração do neoliberalismo no Brasil. O primeiro lugar que o neoliberalismo foi implantado foi no Chile. No Chile de Pinochet.
que chamou os economistas da Universidade de Chicago, conhecido como Chicago's Boys, para implantar naquele momento. O que está acontecendo, o que está por trás desse discurso todo é que eles querem implementar esse programa. E eles sabem que esse programa nunca seria eleito. Nenhum presidente, só para encerrar, nenhum presidente seria eleito com um programa por esse. É por isso que eles estão dando esse golpe contra uma presidente honrada, que eu volto a dizer, senhor presidente, uma presidente honesta e honrada, que foi afastada na Câmara dos Deputados por um líder de quadrilha, porque Eduardo Cunha é líder de quadrilha, como bem definiu ontem o Supremo Tribunal Federal ao falar do desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Ontem o Supremo decidiu dessa forma, pelo afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí, senhor presidente, se houve desvio de finalidade, a minha pergunta é: qual é o ato maior desse desvio de finalidade? O ato maior desse desvio de finalidade foi ele receber o pedido do impeachment no dia que a bancada do PT decidiu votar pela cassação dele no Conselho de Ética. O Supremo ontem disse isso. Ele fez desvio de finalidade. Ele usou o seu cargo para se proteger de investigações. Pois bem, foi a partir daquele momento que ele recebeu o impeachment que ele conseguiu formar uma nova maioria. Fez aliança com o PSDB, com o DEM. Está conseguindo se livrar do Conselho de Ética e está, senhor presidente, influindo na nomeação dos futuros ministros de um eventual governo Temer. Eu chamo a atenção aqui dos senhores. O ministro da Justiça que está para ser indicado se chama Alexandre de Moraes, que foi advogado particular do Eduardo Cunha lá atrás. Ele quer colocar na Justiça para barrar investigações, para paralisar a Lava Jato. Eduardo Cunha está querendo nomear o diretor da Polícia Federal. O Brasil tem que acordar para isso. Então, senhor presidente, essa é a minha fala. Nós vamos pedir a nulidade desse processo. Depois da decisão do Supremo de ontem, não tem mais jeito. Esse projeto está viciado desde o início. É um vício de origem. E nós vamos pedir a nulidade desse processo. Artigo 14. De obstrução de justiça. Pelo artigo 14, senhor presidente. Pelo artigo... Eu não citei ninguém. Eu não citei ninguém. Fez referência ao senador que me antecedeu. Quem me antecedeu, não. Isso aqui todos fazendo no dia a dia. É claro, mais um truque. Não cabe o artigo 14, senador Cássio Cunha Lima. Como não cabe, senhor presidente? O senador que me antecedeu, quem foi que antecedeu o senador Lindenberg? Isso aqui é uma prática que antecedeu o senador. Obstrução de justiça. É uma deslealdade, senhor presidente. Senadora Simone Tebet quer fazer uma comunicação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, eu não vou me confundir. Pela ordem. É um truque, ele não fala meu nome. Senhor presidente, eu entendo o momento difícil que todos nós estamos vivendo, compreendo perfeitamente a preocupação do senador Lindbergh, o próprio desabafo. Eu não poderia apenas deixar aqui de me manifestar em relação ao ponto da fala dele, com todo o respeito que tenho ao ilustre senador. Primeiro, voltar a falar de golpe e eu me sinto novamente atingida. Eu acho que essa questão já está superada, teremos o plenário para debater exaustivamente esta questão. Mas mais do que isso, eu acredito que uma mentira dita diversas vezes, ela tende a se tornar verdade. Não é esta questão que eu vou colocar. A questão é em relação ao programa da Fundação Ulisses Guimarães Ponte para o Futuro. Eu quero deixar muito claro que este programa foi um programa elaborado, debatido e discutido pela Fundação Ulisses Guimarães do meu partido, com uma série de senões e questionamentos levantados. É um projeto que não está fechado e muito menos é um projeto de governo, até porque nós não temos governo do PMDB. Este não é um projeto do futuro, quem sabe, eventual presidente da República, Michel Temer. Isso é preciso ser colocado, até porque eu já disse, tive a oportunidade de falar, mais de uma vez, tem muitos itens que nós, inclusive, da bancada do PMDB do Senado, não concordamos com ele. Então é importante dizer até
Até porque o próprio governo que aí está não reza na cartilha do próprio Partido dos Trabalhadores. E é natural que não faça. Eu me lembro perfeitamente, vou repetir aqui, de uma votação que nunca vai deixar de sair da minha memória, quando nós tínhamos condições de enterrar um projeto a respeito do pré-sal, que ia ao encontro do que ideológico do Partido dos Trabalhadores, e eu concordava com esse projeto, e infelizmente o governo veio, operou, e nós infelizmente fomos derrotados. Faz parte do processo. Uma coisa é o que quer o PMDB, eu penso o PMDB, uma coisa é que um futuro, quem sabe, governo eventual do presidente Michel Temer vai fazer daqui para frente. Então quero aqui dizer mais uma vez que o projeto Ponte para o Futuro, que eu entendo realmente que deva ser reformulado pela Fundação Ulisses Guimarães em muitos itens e não todos, eu preciso aqui deixar muito claro, porque nós estamos em rede nacional, que este não é um projeto de governo do talvez eventual presidente da República. Obrigada, senhor presidente. Senador, alô? Vou passar ao presidente, tá? Só um minuto, por favor. Senador. Alô? Ô, meu presidente. Fala, querido, tudo bem? Prazer falar contigo. Como é que está essa semana aí no Congresso? Aqui entrou um projeto aqui de 555, que é um projeto que transforma as empresas públicas em SA, e está na discussão. Não tem nada de tão quente aqui no Senado, não, entendeu? E aí, como é que estão as coisas, hein? Tudo bem, estamos indo aí. Estamos peleando. Estamos lutando com o leão. As notícias todas que falaram que ia ter, não houve, né? O quê? Aquelas notícias todas que semana passada falaram que ia ter essa semana. Mas pode ter, a gente não sabe, porque é um bando de louco, caralho. A gente não sabe, né? Os caras, você viu o delegado da Polícia Federal ontem, dizendo que quer autonomia, que a troca de ministro é interferência política. Ora, esse delegado tem que tomar no cu. Esse delegado tem que ser afastado por não falar merda. Aqui a gente organizou uma coisa em cima da dela. Eu até liguei para o Roberto Costa, liguei para o Roberto Costa ontem, o delegado dizer, o Aécio dizer que não pode mexer em nada. O Aécio não quer mexer em nada porque ele não quer que as coisas dele sejam mandadas para investigação. Ele quer os delegados lá mesmo. Claro. Sabe? Claro. A gente vai segunda-feira, presidente. Vou eu, Requião, Xandir e Pimenta, no encontro com blogueiros, segunda-feira aí em São Paulo, contra a Globo. Aquele negócio que eles estão fazendo com os blogueiros. Vai ser um evento segunda-feira em São Paulo. Tá ótimo. Mas a Aécio fez uma coisa, presidente. A Aécio fez uma coisa. Ele não fala mais em plenário. Ele só dá essas declarações agora fora, porque a gente começou a ir para cima dele no plenário, entendeu? É porque o Genô já recusou 4 investigações contra ele. Não investigou a Dimas Toledo, ele falta. Sabe? Então é preciso estar em cima dele de cobrar. Tá bom? Tá bom, presidente. É o seguinte, meu filho, eu tô com a seguinte tese, é guerra, viu? É guerra e quem tiver artilharia mais forte ganha. Presidente, nós estamos nessa guerra também aqui, viu? Sabe? Eu com você, não tem nada a perder, agora. Você pode me chamar até de General Giaffe. Nós já derrotamos os americanos, os chineses, os franceses, e estamos para derrotar a Globo agora. Tá bom? Você sabe que eu conheci o General Giaffe, né? Não, sabia não, cara. Eu conheci, porra, encontrei com ele. No Vietnã mesmo? Lá no Vietnã. Ele estava velhinho já. Mas conversamos bastante. Levei a Dilma para conversar com ele. Sabe? Então vamos levar essa luta, porra. Sabe? Presidente, estamos na linha de frente, presidente. Estamos na linha de frente. Fique tranquilo com isso. Sabe o que acontece? O problema é que nós temos que fazer nos respeitar. Um delegado não pode desrespeitar um político, um senador, um deputado. Sabe? Não tem sentido. Um cara do Ministério Público tem que respeitar.
Todo mundo quer autonomia. Quem está precisando de autonomia nesse país é a Dilma. Tem o Tribunal de Contas em cima dela, tem o Ministério Público em cima dela, tem a Polícia Federal em cima dela, tem, sabe, todo mundo em cima da coitada. E todo mundo quer autonomia. Ela toma no cu, porra. Ela não tem autonomia financeira, não tem porra nenhuma. Claro. Agora, presidente, eu vou ficar em cima do Aécio também, viu? Eu já estava um pouco em cima dele, vou ficar marcando ele em cima, entendeu? Olha, eu vou contar uma história para você. Se é Andrade Gutierrez, o depoimento deles na delação da Andrade Gutierrez, eu estou te falando nesse telefone, certamente a Polícia Federal está gravando. Tá? Certamente esse telefone aqui está grampeado. Mas é o seguinte, se a Polícia Federal e o Ministério Público, nessa delação da Andrade Gutierrez, não apareceu o PSDB e nem o Aécio, qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa, é uma mentira. Deixa eu te contar sobre a Aécio. Você sabe que aquela história da CEMIG com o Andrade Gutierrez é um grande escândalo. A relação de Aécio, você sabe, né? Eu sei disso. Você sabe. A relação da CEMIG, do Andrade Gutierrez com a Aécio é umbilical ali, entendeu? Então, se a Andrade Gutierrez não acusar o PSDB nessa delação deles, é porque é uma farsa. No dia que sair a delação, eu vou com esse discurso para cima. Se não sair, eu vou para cima. Sabe? Tomar no cu. É verdade. Tá bom? Tá bom, meu presidente. Vou ligar todo dia para animar vocês, porra. Você liga, a gente fica animado uma semana inteira. Tá bom? Vou sair chutando canela aqui. Tá bom, meu presidente. Tá bom, querido. Um abraço. Outro, tchau. Veja também os outros vídeos do canal. E deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal, e deixe seu like se gostou.